pessoal, essa vai ser a nossa aula 5 da turma Mariana Groff. Vai ser a última aula de paridade, então dá uma olhada se você conseguiu concluir esse tema na sua cabeça. E semana que vem a gente vai voltar com um novo assunto. O nosso próximo exercício você tem um gafanhoto que está pulando em uma reta só. Ele só faz movimentos unidimensionais nessa linha e ele dá pulos. Ele pula, no primeiro pulo que ele dá, ele escolhe alguma direção e pula 1 metro. Aí o segundo pulo, ele também escolhe uma direção e pula 2 metros. Digamos que ele escolhe de novo a direção direita e pula 2 metros. E aí o terceiro pulo ele vai pular 3 metros, seja qual for a direção. Se por acaso ele escolheu direita e depois esquerda de novo, repara que ele voltou para o mesmo ponto onde ele começou. A pergunta é, se você fizer isso, se ele pular 2021 vezes, se ele der 2021 saltos e escolher esquerda, direita em cada salto, será que é possível que, dada alguma escolha que ele faça de direita ou esquerda, ele volte para o mesmo lugar que ele começou? Então, como que a gente vai enxergar esse problema? Repara que, digamos que ele começou a história dele no ponto 0. E digamos que 1 metro a gente vai dar situações aqui para o plano e numerar assim, metro em metro, dizer, esse aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, para lá menos 1, menos 2, menos 3. Se ele começou no 0 e ele der um pulo para a esquerda ou para a direita, isso significa somar ou subtrair 1. Ele estava no 0, ele escolheu ir para a direita, então ele somou 1 na posição que ele estava e saiu do 0 e veio para o 1. Porque ele somou, a decisão de ir para a direita foi uma decisão de soma. Ele resolveu somar 1. Agora, quando ele fez 2 metros para a direita, como foi para a direita, ele de novo somou. Então, ele somou 2 na posição que ele já estava, que era a posição 1, e foi para a posição 3. E aí, quando ele voltou para a esquerda, pulou 3, ele subtraiu 3 da posição que ele estava e voltou para a posição 0. Então, é possível reformular esse problema da seguinte maneira. Imagina que você tem os números de 1 a 2021, os números inteiros, né? Escritas aqui. E o que o gafanhoto faz? Ele escolhe se ele vai para a esquerda ou para a direita. Ou seja, ele escolhe se ele vai colocar mais ou menos na frente de cada número. Então, ele veio aqui e escolheu, eu vou para a direita no meu primeiro pulo, então o meu primeiro pulo vai ficar com um mais. O segundo pulo, ele vai para a direita de novo, então eu escolhi mais de novo. Como o gafanhoto veio para a esquerda, no terceiro pulo, ele decidiu colocar um menos aqui. E repara que mais 1, mais 2, menos 3 deu 0. Então, dados esses 3 saltos que ele deu, ele conseguiu voltar para a posição 0. É possível que dada uma escolha do gafanhoto de mais e menos em cada um desses números, eu consiga que o resultado disso dê 0? Será que eu consigo voltar para a posição 0? E esse problema a gente já sabe resolver. A gente já fez nas aulas anteriores. Como é que a gente descobre isso? Bom, vou lembrar para vocês que a gente usou a tabuada da paridade. Então, se você tem... A questão é, somar e subtrair não afeta a paridade do resultado. Por quê? Par mais par dá par e par menos par também dá par.
Então, a escolha que você fez, do mais ou do menos, não importou. Isso para todas as escolhas de paridade que você faça, par e ímpar, ímpar e ímpar. Nunca a soma vai ser diferente da subtração. Então, independente das escolhas de mais e menos que eu fiz, a paridade no final vai ser sempre a mesma. E a gente vai provar que essa paridade vai ser ímpar e não par. Ou seja, eu nunca vou conseguir ter esse resultado igual a zero. Por que vai ser ímpar? Eu posso simplesmente ver quanto que vai dar a soma de todos esses números. Porque afinal, somar e subtrair não faz diferença. Então, você pode calcular essa soma com aquela fórmula lá, né? Se eu faço os números de 1 até n, isso aqui dá n vezes n mais 1 sobre 2. Então, esses números até 2021 dá 2021 vezes 2022 sobre 2. E aí você descobre se esse número é par ou ímpar. Ou a gente pode lembrar que esse número vai ser par se a quantidade de números ímpares for par, e ele vai ser ímpar se a quantidade de números ímpares for ímpar. Porque só o que importa é a quantidade de números ímpares aqui. Os números pares não afetam em nada, e dependendo da quantidade de números ímpares, eu vou saber qual é o resultado, qual é a paridade do resultado. Como eu faço para descobrir quantos números ímpares eu tenho que ter aqui? Bom, digamos que eu não sei até o 2021, mas até o 2020, que é um número par, eu sei que tem a mesma quantidade de números pares e ímpares, né? Sempre que eu paro um número par, eu tenho uma quantidade par de números aqui, metade deles são pares e metade deles são ímpares. Então, 2010 números aqui são ímpares. 2010 não, 1010. 1010 números aqui são ímpares. E aqui eu tenho o milésimo, 11º número ímpar, que é o 2021. Então, são 1011 números ímpares, que é um número ímpar. Ou seja, essa soma total vai dar um número ímpar. Soma ou independente das escolhas que você fez, então não vai ser possível ter o número zero no final. Beleza? Então, o próximo exercício é também com esse número 2021, né? O próximo exercício é o seguinte. A gente tem todos esses números escritos no quadro e a gente faz operações nesses números assim. Eu escolho 2 dos números, repito todos os outros, mas esses 2 números vão se transformar na diferença deles. Então, por exemplo, digamos que eu escolhi o 3 e o 2020. Agora, esses 2 números vão ser substituídos pelo 2017, que é a diferença positiva entre eles. Ou seja, 2020 menos 3, né? Eu jamais escolheria 3 menos 2020 porque isso vai dar um número negativo e eu quero só positivos. Então, 2020 menos 3 deu 2017 e os outros números vão se manter. 1, 2, 4... Aí, aqui vai ter o 2019 que tinha antes e o 2021. Repara que antes eu tinha 2021 números aqui. E depois de uma operação, eu substituí 2 números por um só. Então, a quantidade de números que eu tinha diminuiu 1. Porque eu tinha 2 e transformei em 1. Se 2 transformaram em 1, eu perdi um número no total. Então, se aqui eu tinha 2021 números, aqui eu tenho 2020 números. Ou seja, se eu for fazendo essa operação algumas vezes, na verdade, se eu fizer isso 2020 vezes, eu vou obter no final um único número, né? Esse único número, ele pode ser a princípio qualquer coisa. E a nossa pergunta é se, dependendo das nossas escolhas de pares que eu escolhi, é possível que esse último número seja zero? E novamente a gente vai provar que não, porque esse número tem que ser um número ímpar. Por quê? O que acontece quando eu substituo 2 números pela diferença deles? Se esses 2 números... Tem 3 casos acontecendo, né? Se esses 2 números são pares,
O número que vai substituir eles dois, que vai ser a diferença positiva deles, vai ser um par menos um par. Então, vai ser um par também. Se eu trocar um par e um ímpar, eu vou obter a diferença positiva desse par e desse ímpar. Pode ser que seja par menos ímpar, ou pode ser que dê ímpar menos par. Qualquer uma dessas opções vai me dar um número ímpar. Ou é possível que eu tivesse dois números ímpares e eu troquei, e o que aconteceu? Como ímpar menos ímpar dá par, eu vou obter um número par. Então, em cada uma dessas operações, uma dessas três coisas acontece. Ou eu perdi dois números pares e ganhei um par, ou eu perdi um par e um ímpar e ganhei um ímpar, ou eu perdi dois ímpares e ganhei um par. Vamos ser mais detalhistas no que acontece com os números ímpares. Na primeira opção, nada aconteceu com os números ímpares. Eu tirei pares e ganhei um par. Nada aconteceu demais. No segundo caso, eu tinha um par e um ímpar e ganhei um ímpar. Então, o ímpar que eu perdi, eu vou ganhar outro em troca, né? Então, a quantidade de números ímpares não mudou. Mas, no terceiro caso, eu tinha dois ímpares e perdi os dois e ganhei um par. Então, nesse caso, eu tenho dois números ímpares a menos. Então, quais são as possibilidades? Na verdade, agora só tem duas possibilidades para o que aconteceu com a quantidade de números ímpares. Ou, nesses dois casos, ela se manteve. Então, a quantidade de números ímpares se manteve. Ou, segunda opção, a gente perdeu dois números ímpares. Ou diminuiu em 2. O fato é, quando eu vou fazendo essas operações, depois de finitas operações, eu vou ter um número só. O que significa que, eventualmente, eu vou ter que escolher dois ímpares para trocar por um par. Então, isso não vai acontecer para sempre, né? Porque eventualmente, senão eu teria só números ímpares no final. A questão é, o ponto é que a quantidade de números ímpares ou se mantém ou cai em 2. Qual é a quantidade de números ímpares que eu tenho no início? A gente já fez essa conta nesse exercício e a gente tem 1011 números ímpares dentre esses 2021 aqui. Aqui eu tenho 1011 números ímpares. Essa quantidade, a cada passo, ou ela vai se manter, ou ela vai cair 2. Então, eu tinha 1011. Aí, digamos que, por exemplo, aqui eu escolhi o 3 de 2020, ganhei o 2017, perdi o ímpar, ganhei o ímpar, nada aconteceu. Então, eu continuo aqui com 1011 números ímpares. Se eu fizer mais uma operação, agora pode ser que eu continue com 1011, ou talvez eu perdi 2. Então, agora eu vou passar a ter 1009 números ímpares. Agora, digamos que eu mantive, depois agora eu vou perder. Aí eu vou passar a ter 1007 números ímpares. O fato é que a quantidade de números ímpares sempre vai ser um número ímpar. Porque eu estou perdendo de 2 em 2. Ou eu mantenho, ou eu perco 2. Esse número não tem como começar ímpar e de algum jeito virar par. O que significa que a quantidade de números ímpares nesses números sempre vai ser ímpar. Não importa quantas operações que eu faço. Então, na minha sequência final, eu tenho que ter uma quantidade ímpar de números ímpares. Eu só tenho um número. Então, esse único número, ele tem que ser ímpar, para eu ter uma quantidade ímpar de números ímpares. Se esse número fosse par, eu teria 0 números ímpares, que é par. Então, eu preciso que esse último número seja um número ímpar. Por isso que não tem como ser 0 no final. Então, a gente vai resolver mais exercícios, continua assistindo para não perder mais coisas. Até mais.